Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, por ser o dia do Senhor, o domingo. Te louvamos pela oportunidade que nós temos de ir para a igreja, ouvir a Tua Santa Palavra, participar da Santa Ceia. Te louvamos pelo perdão dos pecados, vida e salvação eterna. Abençoa, Deus, este dia, abençoa nós e nossas famílias, perdoe todos os nossos pecados, fortaleça a nossa fé hoje através do ouvir da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, que diz assim: O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se deu por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, hoje lembramos 203 anos da independência do Brasil. Esta data é celebrada porque diz a história que neste dia o Brasil se tornou independente de Portugal, tornando-se uma nação soberana. Todo mundo quer ser independente, só que para ser independente é necessário ter condições de arcar com as responsabilidades e custo de ser independente. Por exemplo, o jovem quer ser independente dos pais, mas precisa pedir dinheiro para pagar a entrada do cinema. Não dá certo. Toda independência gira em torno de responsabilidade. O ser humano tentou ser independente de Deus lá no Jardim do Éden, quando por livre vontade desobedeceu a palavra de Deus, comeu do fruto proibido e pecou contra Deus. Essa independência de Deus trouxe para todos os seres humanos o sofrimento, as desgraças, as maldades e a morte aqui no inferno, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. A independência do ser humano de Deus criou um muro de separação eterno entre o Deus santo e justo e o ser humano pecador. Na independência de Deus, o ser humano acabou perdendo a vida eterna. Ele morreu. Movido pelo seu imenso amor pelo ser humano, Deus resolveu trazer o ser humano de volta para Ele. Por isso, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo.
Jesus sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos, pagando a nossa dívida com Deus, que eram os nossos pecados, e conquistando para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Esta salvação conquistada por Cristo na cruz é recebida por cada ser humano mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, que vem pelo ouvir da palavra de Deus ou ser batizado. Na fé em Cristo, nós voltamos a ser dependentes de Deus para tudo e vivemos uma vida consagrada e dedicada a Deus, buscando-o em primeiro lugar na vida, na meditação da sua palavra, na oração, no participar ativamente da igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. O apóstolo Paulo está falando sobre esta questão no texto de hoje quando diz: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Jesus Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Aqui está o centro de toda a palavra de Deus e de toda a salvação. A salvação é realizada na vida de uma pessoa única e exclusivamente, mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem nenhuma participação do ser humano neste processo. Em Efésios 2:1, Paulo diz que, por causa da tentativa de independência de Deus, o ser humano acabou morto espiritualmente em seus pecados e maldades. Um morto não pode fazer nada porque está morto, não é? Assim, ninguém pode ser aceito por Deus, ser salvo por si mesmo, porque todos os seres humanos pecadores estão mortos espiritualmente. Mesmo as coisas certas e boas que o ser humano faz são feitas por pessoas pecadoras e, portanto, são contaminadas pelo pecado, não sendo aceitas por Deus como mérito de salvação. Por ser impossível o ser humano se salvar mediante o cumprimento da lei, foi que Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu na cruz em nosso lugar, pagou a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, e com a sua morte deu, de graça e por amor, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador. Paulo fala isso porque Pedro e outros cristãos haviam feito uma coisa horrível e hipócrita antes. Eles estavam conversando e comendo com cristãos que não eram judeus e não eram circuncidados. Quando viram chegar os judeus, se afastaram desses cristãos por medo do julgamento desses judeus, de que eles estariam desobedecendo a lei do Antigo Testamento. Paulo então diz que a lei não salva ninguém, porque ninguém consegue cumpri-la perfeitamente. Pelo contrário, a lei mostra justamente que nós somos pecadores perdidos, mortos e condenados ao inferno. Por outro lado, a graça de Deus no Evangelho mostra que na fé em Cristo, nós recebemos de Deus o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Por isso Paulo diz assim: todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Paulo também antecipa uma objeção que poderia ser feita assim: mas se Deus nos aceita somente pela fé, então podemos pecar à vontade, não é? Paulo diz: de jeito nenhum. Na fé em Cristo nós morremos para o pecado e agora vivemos na total e completa dependência de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E nós queremos fazer a vontade de Deus única e exclusivamente porque isso é o certo a fazer, e queremos agradar e servir a Deus com uma vida totalmente comprometida e dedicada a Cristo, sua palavra, oração e igreja. Estimado irmão e irmã, pensei agora, o que é melhor? Você trabalhar,
trabalhar muito e não conseguir nada com o seu trabalho ou ganhar tudo de presente? É isso que Paulo diz. A salvação é um presente de Deus para nós, mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo o que fazemos a partir da salvação é para agradecer e servir a Cristo, como Paulo mesmo lindamente diz hoje. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos ama tanto, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e nos salvou. Te louvamos porque o Espírito Santo nos trouxe a fé e mantém a fé em nossos corações. Que nós possamos continuar firmes em nossa fé em Cristo, que nós possamos te servir com tudo o que somos e temos, para que a tua palavra, que nos deu a fé e a salvação, alcance todas as pessoas deste mundo. Que nós aprendamos a sermos dependentes de ti em todos os momentos da vida. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.